Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os grãozinhos trazem para a gente já o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, Poder da Fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humanidade, à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: Se não curastes, é que não tinhais a fé. Muito bem, gente. Todos nós temos condições de fazer o que quisermos.
Basta nós acreditarmos, nós termos fé que iremos conseguir. Porque se nós agimos para o bem, é um exemplo, tá, gente? Se nós agimos para o bem, acreditamos naquilo que estamos fazendo e que iremos fazer, que estamos buscando, agindo para o bem, a espiritualidade vem em nossa ajuda. Deus permite que se aproximem de nós e que nos ajudem a atingir aquilo que nós queremos, porque nós confiamos em nós e confiamos no Pai. Então nós temos condições de conseguir tudo aquilo que queremos. Basta exercitarmos a nossa verdadeira fé, sem duvidar um instante que seja que iremos conseguir. Porque se nós colocamos no nosso coração e na nossa mente que nós somos capazes, nós somos capazes. Nós temos força, nós temos poder para realizar aquilo que nós queremos. Se isso for permitido pelo Pai, se isso for pelo bem nosso e pelo bem da humanidade, nós conseguimos tudo aquilo que nós queremos. Mas se a gente duvida um instantezinho, se passa pelo nosso pensamento um instantezinho de dúvida, a gente não consegue, porque a nossa fé não é forte o suficiente para isso. Então vamos exercitar mais, a nossa força, o nosso pensamento, o nosso coração. Vamos exercitar mais a nossa fé. Vamos colocar ela todo dia à prova. Nós conseguimos vencer tudo aquilo que vem no nosso caminho. Basta acreditarmos em nós, acreditarmos no futuro nosso, acreditarmos no Pai. Basta isso. E se tudo que a gente for fazer, a gente colocar o Pai na nossa frente, nós conseguimos. Viu, gente? É só isso, basta isso. Acreditar mais um pouquinho na nossa capacidade e na força que o Pai nos dá. Todas as montanhas serão removidas da nossa vida se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é assim que a leitura falou para a gente? Então vamos lá, vamos acreditar que nós temos essa fé e que essa fé é capaz de remover a montanha que está na nossa frente. Livro dos Espíritos, no capítulo 11, os três reinos, os minerais e as plantas, a questão 586. As plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam e não têm senão vida orgânica. As plantas, nós dissemos ontem, elas têm vitalidade, Elas têm a vida orgânica, só que elas não têm espírito, elas não têm consciência, porque a consciência vem do espírito. Então elas não pensam. Então como que elas vão ter consciência da existência delas aqui como plantas se elas não pensam? Não é? É assim que funciona. Bom, gente, uma ótima terça com chuvinha gostosa a noite inteira, Que permaneça esse tempo fresquinho, esse tempo gostoso, que a gente tenha uma ótima terça de paz, de amor, de harmonia, de equilíbrio, de muita alegria, muito trabalho e que a prosperidade chegue a cada um através do seu trabalho, da sua força, da sua confiança. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.